E voltamos com o programa Vida Nova. Obrigada a você que está nos assistindo. Falamos no primeiro bloco sobre a Catedral de Dourados, por isso estamos aqui com o pároco Padre Crispim. Mas agora vamos falar de um assunto que está em pauta no mundo inteiro. Padre Crispim, o nosso Bento XVI renunciou. É permitido a renúncia e se isso já aconteceu outras vezes? Na história da igreja, nós temos alguns casos raros, né? É um gesto que ele, em plena consciência, pode fazer. Por que ele renunciou e se isso te surpreendeu? Eu não tive, acho que você me ligou ainda logo cedo, sim, né? Sim. E eu disse a você realmente que eu não me surpreendi, porque conhecendo um pouco, através dos escritos da história de Bento XVI, ou de Ratzinger, que é o nome original dele, em alemão, a gente percebe que ele é um homem com uma visão muito mais ampla do que nós simples mortais, né? E ele já tinha dado a entender em um livro de entrevistas, há algum tempo atrás, assim também como o fez quando se relacionou à Jornada Mundial da Juventude, dizendo que o Papa viria. Mas ele não afirmou, o Papa Bento XVI vai. Ah, é? Né? Então, aqui a gente já percebia nas entrelinhas. Depois ele é um homem surpreendente, que não está apegado a poder. Ele já havia cogitado algumas vezes essas instâncias de poder, que elas pudessem ser instâncias de forma diferente, né? Exercidas exatamente para o bem da igreja, portanto da humanidade, percebendo que as suas forças não eram mais aquelas de tempos outrora, então ele desistiu de continuar com o governo da Diocese de Roma e da igreja em todo o universo. Mas, para mim, isso não foi nenhuma surpresa. Agora, tem as pessoas que concordam, outros não concordam e há muita especulação sobre este fato. O que o senhor gostaria de dizer para quem está assistindo o programa Vida Nova, que recebe aí um turbilhão de informação? Olha, Dom Redovino, esses dias num programa na rádio, ele disse assim, lembrando um ditado popular, né? O coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Cada pessoa tem o coração cheio de alguma coisa. Quem está com o coração cheio de boas intenções, vai falar de coisas boas. Quem não está, vai especular, vai falar coisas como a gente já viu na grande imprensa, viu e ouviu na grande imprensa, sobre esta situação. O fato é, o Papa sendo consciente, sendo um homem extraordinário, né? Uma pessoa com a capacidade intelectual, espiritual, muito maior do que a nossa, percebeu que é normal que alguém com a idade tenha suas forças diminuídas. Imagina, eu celebro missa na sexta-feira ali para as pessoas mais idosas, né? A gente percebe as senhoras, os senhores de 80 anos, já com dificuldade de caminhar, sempre tendo alguém acompanhando. Agora, você imagine um Papa com toda a função de governo que tem, é um chefe de Estado, com 85, 86 anos. É um sofrimento muito grande. Ele até suportaria o sofrimento, mas ele pensou na igreja. A igreja precisa de alguém com uma outra vitalidade, também física e também intelectual, para este momento que nós vivemos na história. E ele então foi é um muito claro, gesto, né? Exatamente, é um gesto bonito e que eu acho também que é um gesto de profecia. Muito bem. E quando teremos outro Papa, como isso acontece e quem pode participar desta escolha? A previsão é que na Páscoa o novo Papa já celebre, né, as cerimônias no Vaticano. Portanto, logo depois da renúncia de Bento XVI, aqueles que são delegados já com funções estabelecidas dentro do Vaticano, convoque o conclave e aí começa os escrutínios para saber quem vai ser o novo Papa. Geralmente se participa pelo Código de Direito Canônico hoje, pelas regras, se participa aqueles bispos que também têm o título de cardeal, né, que é um título dado pelo próprio Papa, para pessoas que vão ajudá-lo a governar a igreja no mundo, de forma mais direta, porque os bispos governam também, né? Esses cardeais poderão votar e ser votados se tiverem até 80 anos. Mas não. Mas não. Depois de 80 anos, eles não podem mais votar para exatamente não acontecer o que está acontecendo com Bento XVI, Sim. Que já foi votado com 78, né? Feito isso, se o bispo alcançar maioria, né? Maioria absoluta, ou 2/3, né? Então ele é nomeado, é eleito bispo de Roma, portanto eleito Papa. Se depois de 10 sessões nenhum atingir isso aqui, então a maioria é simples. Quem tiver mais votos vai ser o Papa.
E isso acontece, o nome deste evento se chama conclave. Conclave. O que quer dizer isso, padre? Exatamente, que está chaveado, né? Chaveado? Exatamente, um conclave. É um momento onde aquelas pessoas, de forma a estarem unidas na oração e ao mesmo tempo desligadas da realidade do mundo, e ao mesmo tempo desligado assim, que não fica dando entrevista, querendo aparecer, fazendo especulações ou fazendo política, estão ali chaveados para discutir exatamente o que o Espírito de Deus quer para a igreja. Na verdade, eles vão estar em oração também, né? Claro, o Espírito Santo precede a eleição toda uma realidade orante, né, com celebrações, para que realmente o Espírito Santo que rege a igreja não falte nessa hora. Certo. Agora, Padre Crispim, com a mudança de Papa, tem pessoas que ficam muito preocupadas, com medo, outros já pensam assim, olha, com o novo Papa ele vai liberar algumas coisas, questões morais. Como deve ser o nosso comportamento? O que o senhor tem para dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, a imprensa fala, eu leio isso todos os dias, né? Tem campanha para ser um Papa mais aberto, isso e aquilo, né? É bom a gente lembrar o seguinte, em questões de fé, o Papa também tem limites. Tudo aquilo que a igreja construiu durante os 2000 anos, nem o Papa pode mudar. Porque nós temos o depósito da fé, temos o magistério, que nos caracteriza como igreja católica também, e a tradição. Nós não podemos quebrar isso aqui e fazer de conta que essas coisas não existem. O fundamento último de um Papa, ou de qualquer bispo, ou de qualquer padre, é a palavra de Deus. Então, em questões morais, o Papa vai sempre observar isso aqui. Nós não vamos mudar a igreja no sentido da sua moral. Nós vamos oferecer ao mundo a linguagem da igreja de maneira atualizada. Isso é diferente. Agora, mudar as regras, né? Pensemos em algumas questões morais que estão muito na moda, né? Muito. Certo, de casamentos de segunda união e etc. Como se tudo isso a igreja fosse mudar. Não, a igreja torna-se acolhedora dessas pessoas, sem julgá-las, porque Deus é que deve julgar cada pessoa, inclusive a mim e o Papa, mas existem questões que são imutáveis, e nem o Papa pode mudar, porque precisaria rasgar a Bíblia, precisaria rasgar os concílios, que durante 2 séculos foram sendo construídos como história da igreja. Interessante que nós estamos no ano da fé, e no ano que o concílio completa 50 anos, né, padre? Exatamente, nós estamos agora dentro desse período que o próprio Papa Bento XVI nos proporcionou, comemorar 50 anos desse concílio, que ofereceu a linguagem nova de uma tradição antiga, né? Não mudou nada, simplesmente ofereceu aquilo que é da nossa tradição agora na linguagem do mundo de hoje. E nós estamos há 50 anos deste evento. E chamado Ano da Fé, exatamente porque ele diz, não basta querer fazer as coisas como uma empresa faz. É preciso acreditar. Oferecer os tesouros da igreja sem acreditar é morte. Conversando com o senhor me disse uma frase, no dia que ele pediu a renúncia, que ele marcou, no caso, dia 28 de fevereiro. O senhor disse para mim que com a renúncia dele, ele estava deixando claro que a igreja era mais importante do que ele. Eu fiquei analisando a sua frase, fiquei pensando, e também conversei com o padre Zezinho, fiz a mesma pergunta. O padre Zezinho respondeu como o senhor, falou, olha, a renúncia dele é algo belíssimo, porque mostrou que a igreja é mais importante do que o próprio Papa. Então, isso não assusta um pouquinho, padre? Não. Quem é que conduz a igreja? Quem é o fundador da igreja? Quem é a pedra angular que o próprio Evangelho fala? Né? É sempre Cristo. Cristo. É Jesus, né? Nós temos quase 300 papas já na história da igreja. Sim. Se tivéssemos nos fixado em uma pessoa humana, a igreja não existiria mais, né? Não. O Papa é um serviço prestado à igreja e à humanidade. Quer dizer, o papado é um serviço prestado à igreja e à humanidade, que recai em cada momento da história sobre as costas de uma pessoa, né? Para que esta pessoa sirva. E a pessoa precisa ter as habilidades necessárias para cada tempo. Portanto, de fato, é bom lembrar, como ele mesmo diz, né? Todos nós somos passageiros, inclusive o Papa, né? Ele também tem as atitudes que eu tenho, ele se confessa com frequência, ele precisa celebrar a missa, ele precisa rezar, ele precisa tomar banho e comer como todo mundo. Então, a instituição papado, né, que é um serviço que a igreja oferece ao mundo, sobretudo no campo da ética, da moral e da fé,
isto continua. Isso vai continuar existindo independente deste Papa ou de outro. Muito bem, bem esclarecido para nós. Bom, o Papa novo estará no Brasil, né? Pois é, aqui nós temos um fato importante. A Copa e a Olimpíada que vem depois da Jornada Mundial da Juventude, que não vai reunir nem um quarto do número de pessoas que vai reunir na jornada. Sério, padre? Os dois eventos juntos não vão reunir. No Rio de Janeiro, nunca 3, 4 milhões de pessoas. Ah, é? A igreja vai reunir. Agora de 23 a 28 de julho, na capital carioca. O Papa, com essa renúncia, prestou um serviço imenso. Mas por quê? Todo mundo começou a falar. Ninguém estava falando da jornada. Falava dos estádios, né, que estão levando o nosso dinheiro, é claro. Né, mas ninguém falava da jornada, que é um evento que, pelo número de pessoas, se você pensar, é muito mais importante. Agora foi chamado a atenção, porque começou a se dizer, e o Papa não vem mais, né? Então ele prestou um serviço imenso também à igreja no Brasil. Então a primeira viagem internacional do próximo Papa será certamente para o Brasil. Então agora cabe a nós esperarmos quem será o nosso Papa e rezar por esse momento que a nossa igreja vive, né, padre? Exatamente. As pessoas estão fazendo especulações na imprensa, queremos um Papa brasileiro, um latino-americano, um africano. Isso é o menos importante, né? O importante é que, vindo um Papa, de onde vier, que ele sirva o reino de Deus. As pessoas, independente de onde são, se estão servindo o reino de Deus, isso é bom. Então, se for um africano, ótimo. Se foi o Espírito Santo que iluminou, ótimo. Se for um brasileiro ou um outro da América Latina, tudo bem. Se for um italiano, geralmente na tradição da igreja, os bispos de Roma são mais italianos, se for, ótimo. O importante é que, de fato, venha para continuar o serviço do reino de Deus. E a nossa diocese vai estar presente na Jornada Mundial da Juventude? Com muita gente, pode acreditar. Muitos ônibus, muitos jovens, inclusive nós temos mais de 30 jovens que vão chegar bem antes no Rio de Janeiro para prestar o serviço como voluntários. Depois, naquela semana, já saindo aqui no dia 21, 22, nós teremos inúmeros ônibus das várias paróquias que se dirigirão para o Rio de Janeiro. Muito bem, o programa Vida Nova está chegando ao final. Quero agradecer imensamente ao Padre Crispim por deixar os seus afazeres estar aqui conosco. Padre, nós estamos no tempo da Quaresma. Eu gostaria, sim, o senhor como sacerdote, deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem agora, nesse tempo tão importante para a nossa vida. Olha, nós vivemos num tempo em que nós fazemos certos sacrifícios. Pensemos na academia, que todo mundo quer ficar sarado, né? Todos. É um sacrifício imenso. O espírito também precisa de sacrifício. Nós precisamos fazer exercícios espirituais, com renúncia a certas coisas, né, com abstinência de outras, para que o espírito também fique sarado. Então, o tempo da Quaresma é esse tempo em que nós adentramos em nós mesmos, a partir do mistério de Deus, para descobrir o que de bom nós temos e aquilo que nos atrapalha, tentando deixar o que nos atrapalha de lado. Então, é esse convite que a igreja faz nesse tempo para todos os cristãos, sobretudo para os católicos. Muito bem, muito obrigado, padre. Até uma próxima oportunidade aqui no programa Vida Nova. Agradecemos. Logo, logo nós vamos estar transmitindo uma missa pelo canal, por este projeto canal, maravilhoso, né? Exatamente, da nossa catedral. Estamos estudando e, se Deus nos permitir, logo, logo nós vamos transmitir direto de lá. Com certeza Deus quer, porque a sua palavra precisa chegar a milhares de pessoas, a todo mundo. E nós vamos ficando por aqui agora, vem aí um clipe especial para você e nós voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Até lá!